através de uma simplicidade de fé. E nós estamos perdendo tempo como aquele povo no deserto, que era para fazer um percurso de 40 dias, e demorou, minha irmã, 40 anos. E o triste é que nenhum daqueles homens daquela geração desfrutaram, com exceção de Josué e Caleb. Toda aquela geração que aprendeu a ser escrava, que sentia saudade do pecado, da escravidão, pereceu no deserto, sem desfrutar de entrar na terra prometida. E às vezes eu olho para a igreja do Senhor e vejo que nós estamos perdendo tempo com vaidades, com coisas carnais, com coisas desnecessárias. E o tempo vai passando. Esses dias eu era um menino, no tempo dos meninos tinha cabelo branco, tocava violão sofá, quando o cara me disse: esse eu pego, é um gato. Ela fez de tudo e me visgou. Hoje eu já estou com 56 anos, num piscar de olhos passou a vida. Não sei quanto tempo mais me resta, mas nós não temos mais tempo a perder. Nós precisamos entrar em Deus de um lugar onde a gente precisa se envolver com o Senhor, buscar Deus com todo o desejo do nosso coração, para que Ele possa tirar proveito de nós. Porque eu tenho andado um pouco e ministrado em muitos lugares, e eu tenho visto como as pessoas estão sedentas, famintas, necessitadas de Deus. E vejo isso dentro da nossa igreja, dentro do corpo de Cristo. Pessoas precisam ter um entendimento maior, abrir a visão para entender como funcionam as coisas, e perdidas naquele ambiente religioso, naquela coisa: não, eu tenho a minha carteira, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu participo do culto, tudo, mas não ando em Deus. E líderes e pastores que têm medo das ovelhas crescerem e passar dele, para perder o domínio e a primazia de dizer: não, aqui o homem de Deus e o anjo da igreja que conduz as coisas. Pena que não é o Espírito Santo de Deus, que foi a pessoa enviada para conduzir a igreja. O cabeça da igreja é Jesus, e nós temos que entender isso para nos envolvermos com aquilo que Ele estabeleceu. Eu fico muito triste quando eu vejo: você é pastor? Sim, pode-se dizer que sim, porque eu estou na frente, pego o microfone, né? Mas o que é um pastor? Na mente deles, o pastor é uma pessoa especial. O pastor é uma pessoa que está acima do corpo de Cristo. E eu vejo lá em Lucas, na última ceia, uma coisa tão interessante, tão maravilhosa: o ensino de Jesus sobre o que é ser um pastor. Na última ceia, se você ler no Evangelho de Lucas, só ele que tem esse detalhe, os outros não têm, você vê que no momento da ceia começou a discussão. Peraí, quem é maior? Eu que vim de Itabuna, pastor Dóris, ou a pastora Lene, que é a dona do ministério Mindra? O ministério Mindra, de Eunápolis, de Sul da Bahia. Quem é maior? Não, o maior é ela. Não, o maior é ela, eu sou eu. Pedro e João. Porque um dia Jesus disse: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aquilo foi uma confusão na mente dos discípulos. E Pedro ficou: não, eu sou maior. E João, que era aquele que tinha intimidade, botava a cabeça no peito. Jesus: não sou maior. E aquela foi uma discussão. E a palavra disse que houve uma discussão ao ponto de Jesus teve que ser solicitado. E eles perguntaram: Senhor, quem é o maior dentre nós? Vamos acabar com isso aqui agora. Ô mestre, fala aí, quem é o maior dentre nós? E aí Jesus não respondeu, mas fez uma pergunta. Ao invés de responder, Jesus fez uma pergunta para eles. E a pergunta que Jesus fez para eles, eles não responderam. Eles ficaram calados. Jesus olhou: os reis da terra governam sobre os povos. E eu até esqueci a pergunta, mas eu vou ver aqui agora em Lucas, porque graças a Deus que a gente esquece, para dizer que realmente nós também somos humanos e falhos. Vamos ver aqui em Lucas esse texto, né? Eu quero ler esse texto aqui. É o texto da ceia, sempre. Deixa eu ver onde ele está. A última ceia. Glória a Deus. Aleluia, Pai, aleluia. Glória a Deus, obrigado. Te adoramos, Pai, te adoramos. Toda honra e toda glória para ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado. Lucas 22, 24. Obrigado.
Obrigado, irmão. Você é a bênção de Lucas 22. Né? Pronto, obrigado, meu amado. Olha o que é que diz, viu? Presta atenção nisso. Lucas 22, 24. Suscitaram também entre si uma discussão, algumas versões dizem uma contenda, um problema, sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior dentre vós seja como o menor, e aquele que serve, que dirige, como quem governa. Pois qual é o maior? Essa é a pergunta que eu disse em cima. Aquele que está à mesa ou aquele que vem servir ao que está na mesa? Eu estou empresariando aqui no Marcos, passei ali abrindo a pizzaria e vim aqui abrir a minha pizzaria. Sou amigo de Lênin. Mas chega Lênin com o seu divino marido e senta na mesa. E os meus garçons estão trabalhando para mim, afinal eu empreendi aqui, né? E tá vendo? Vende pouco. Chega lá na mesa e ele diz: olha, nós queremos uma pizza portuguesa. Mas tem um detalhe: o meu marido não gosta de cebola. Então, faz a pizza portuguesa, porém tira a cebola. E aí o garçom está ali, portuguesa sem cebola, e vai para lá e coloca lá para o pizzaiolo. Mas o cara está com 150 pedidos, meu irmão. Fazendo ali, aí vai passando, vai passando. Quando ele vem português, ele nem olha o detalhe da cebola, já taca a cebola, ele vai fazendo, aí vem o garçom. Mas eu quero fazer uma graça, eu mesmo venho trazer a pizza para minha amiga, minha irmã. Minha amada Lênin, que prazer ter você aqui. Oh, seja bem-vindo, alegria desse estabelecimento. Estou de olho no dia dela. Oh, meu amado, você é uma bênção de Deus aqui. Tá me trazendo a pizza, eu trouxe aqui, eu mesmo trouxe a pizza. Aí quando eu dou a pizza, Lênin olha a pizza assim e diz: oh, meu amigo, mas tem um detalhe. Nós falamos que a gente não gosta com cebola. Naquele momento ali. Mas vocês falando com a sua, eu vou correndo. Arrastar essa pizza, me perdoe. Vou lá correndo. Pizza, você botou cebola nessa pizza, me dá outra sem cebola, ligeiro, que ela não gosta de cebola. Você não me dá aquela, eu vou lá correndo uma pizza sem cebola. E aqui, né? Pronto. Está aqui, me perdoe pelo meu entendido. Por quê? Naquele momento, quem está na mesa é maior do que quem está servindo ou quem está na mesa. Naquele momento, eles têm que ser bem tratados porque eles são maiores do que eu. E o que é que Jesus estava dizendo aqui? Que ele estava na mesa. Quem estava na mesa? O Filho do Deus Altíssimo. Mas olha que coisa linda. Ele disse: mas eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, quando os discípulos ouviram aquilo, foi tão constrangedor que quando Jesus se curvou para lavar os pés de Pedro: não, Senhor, não vai fazer isso não. Não, Senhor. E Jesus teve que ser duro: se você não deixar lavar os seus pés, você não vai ter parte desse reino. Esse Pedro era meio extremista. Então lava logo tudo, joga logo o banho e dá água. Mas o que acontece? Isso aqui é o que é ser pastor. Que não é diferente de um evangelista, que não é diferente de quem é um socorro, de quem é um governo, de quem é um mestre, porque nós temos um cabeça e esse é grande, e ele que está no nosso meio. Mas para mim chegar aqui e pegar esse microfone, chegou gente aqui mais cedo para limpar isso aqui, para arrumar essas cadeiras, para ver se tinha água no bebedouro. Outros prepararam um café maravilhoso, outros já estavam preocupados no novo, e veio com uma filhinha, a mulher ficou em casa com a outra, para poder fazer com que essa reunião tivesse um momento em que Deus fosse adorado, e que o Senhor fosse glorificado, exaltado. E todos nós estamos nesse mesmo lugar, nesse mesmo barco, dependentes, carentes dessa graça de Deus, dessa bondade, e queremos ser útil a Ele naquilo que Ele confiou a nós. Eu tenho uma irmã que congrega lá comigo, e ela é intercessora. Ela acorda 3 horas da manhã, se curva na cama e só levanta 5, 6. E o marido, coitado, ele é motorista de caminhão, ele acorda 5 horas da manhã todo dia para fazer as entregas. E esse dia teve uma discussão, eles brigaram, me chamaram lá, e ela disse: homem, pastor, eu tenho que orar por ele. Eu chamo esse homem para orar por mim, ele não quer orar comigo nem uma hora. Eu digo: minha irmã, pelo amor de Deus, ele vai matar seu marido. Seu marido acorda 5 horas da manhã, pega o caminhão, 4 reais de pé. Como é que ele vai orar por você de madrugada? Ele vai dormir como? Vai sentir
aflições vai passar sobre o seu pequeno, vai ser uma tragédia. O chamado de intercessor é um chamado que é seu. Então faça o seu chamado com amor, com dedicação, e deixe que o chamado dele não é para ser intercessor, é outro chamado. E nós temos que entender que cada um vai na sua fileira sem passar por cima do outro. Nós não temos que disputar quem é maior, quem é melhor, quem prega mais, quem prega menos. Não, nós temos que nos alegrar, porque o corpo de Cristo precisa funcionar, precisa alcançar as vidas, e as vidas estão aí, sedentas por Deus, dentro e fora da congregação. Então, nessa noite, eu quero que vocês saiam daqui sabendo o seguinte: eu tenho até que horas, né? 19h40. Amanhã eu vou continuar uma outra parte. Amanhã tem culto, né? Mas hoje eu quero que vocês saiam daqui sabendo que Deus não jogou você aqui nessa terra por um acaso. Não foi por um acaso que a filha de Valéria nasceu de Valéria e está aqui, não. Deus tem um propósito específico na vida de cada um de vocês. E Ele tem o controle de tudo. E nós precisamos, se for o meu para tirar, meu irmão, nós precisamos entender isso, porque o entendimento é algo que liberta, que é poderoso. A palavra de Deus diz que o povo de Deus padece porque falta o conhecimento, falta o discernimento, o entendimento da palavra revelada pelo Espírito. E nós precisamos ter esse entendimento. Como é que as coisas aconteceram? Por que essa necessidade de aceitar Jesus como Salvador? Por que essa necessidade de se enganjar no corpo de Cristo para funcionar em um chamado? Porque foi assim que Deus estabeleceu. Deus teve um projeto no coração dele e ninguém vai frustrar esse projeto. Esse projeto está já no final da sua conclusão, porque a palavra diz que nele, em Jesus, todos os mistérios ocultos dos séculos e das gerações anteriores foram revelados. Hoje para nós é fácil meditar sobre Jesus e entender a grandiosidade desse projeto de Deus. Mas os homens da antiga aliança, eles olharam com a fé, com a lupa, assim, sonhando a palavra, que eles desejavam estar nesse lugar que nós estamos, porque a fé deles era um binóculo para frente. A nossa é olhando para o que Jesus fez. E nós estamos desfrutando desse momento, e a oportunidade nossa de funcionarmos, de andarmos com Deus em espírito e verdade, de fazermos diferença nesse século, só depende de nós. Então, que nessa noite nós possamos sair daqui convictos no nosso coração da necessidade que temos de nos entregarmos mais a Deus para funcionarmos naquilo que Ele tem para nós. E só tem um que nos revela isso: é o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho? Aleluia. Feche os seus olhos por um momento. Santo é o Senhor das graças. Mas abre o teu coração. Amém. Pai, nós queremos te louvar. Nesse momento nós queremos adorar o teu santo nome. Aleluia. Queremos agradecer a ti pelo teu amor. Porque um dia no teu coração o Senhor enxergou glória, Valéria, carinho, David. Todos, Pai, foram vistos pelo Senhor. E essa família que o Senhor desejou, Pai, está aqui para dizer que te ama, que reconhece o teu amor, a tua graça, a tua bondade, a tua fidelidade. Essa família que o Senhor desejou, Pai, hoje, nessa noite, eleva o coração, Pai, e diz ao Senhor: tu és bendito, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és puro, e nós te amamos, Pai. Porque como nós humanos limitados nesse corpo físico, não precisamos nos preocupar com o nosso futuro, porque o nosso futuro está garantido pelo Senhor. Tudo foi feito para que nós pudéssemos desfrutar da tua presença eternamente. E nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Pai Santo, Pai Celeste, Pai de amor, cheio de graça e de bondade, nós te amamos, nós te adoramos, nós
nome. Queremos te agradecer também, Jesus Salvador, meu Jesus Salvador, meu Jesus maravilhoso és. Muito obrigado, Jesus, porque um dia se predispôs a abandonar a imortalidade para pisar nessa terra. E o Criador se tornar uma criatura e padecer e sofrer, ser esbofeteado, cuspido, esmurrado, humilhado, ter o seu corpo dilacerado por chicotes, por socos, com soqueiras, por soldados que eram peritos em maltratar, em machucar, em agredir bandidos e criminosos. E aqueles homens perversos de coração viram o Senhor se deitar na cruz, abrir os braços e cruzar os pés para ser crucificado sem resistência nenhuma. Sim, Pai, deles alguns se converteram e estão na Tua presença hoje. Oh Jesus, que podemos fazer para Te agradecer por esse amor, por essa compaixão, por esse ato? O Cordeiro de Deus que não traz uma avaliação, que não traz algo superficial, mas que tira o pecado do mundo, que faz as pessoas serem cheias da presença de Deus, nascer de novo, ter o Espírito Santo para nos conduzir, e nos faz odiar o pecado e rejeitar a carnalidade que é em nós, a natureza adâmica. E quando nós pecamos, a primeira pessoa que se entristece somos nós mesmos, com a nossa condição humana. Obrigado, Jesus, porque por Tua causa nós somos hoje filhos do Deus bendito. Por Tua causa nós podemos a qualquer momento, a qualquer hora, fecharmos os nossos olhos e adorarmos ao Santo dos Santos na presença de um sumo sacerdote que és Tu. Muito obrigado, Jesus. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Tu és santo, Tu és justo, Tu és puro, Tu és perfeito, e nós Te adoramos e nós Te louvamos. A Tua igreja Te adora e se curva diante da Tua santidade, da Tua soberania, do Teu amor. Muito obrigado, Jesus, por tudo que fizestes por nós. Nós Te adoramos nessa noite e Te agradecemos. Nós agradecemos também a Ti, precioso amigo, consolador, Espírito Santo, porque um dia entrastes dentro do nosso espírito humano, e quando olhastes para o nosso coração, mesmo tendo tanta imundície, não abriu mão de lutar por nós, não abriu mão de nos ajudar a vencermos as nossas fraquezas, não deixou de nos assistir nas nossas dificuldades. Obrigado, Pai, porque em Jesus o Senhor nos deu a condição de darmos as nossas vozes para esse Espírito interceder por nós, não por aquilo que nós queremos, por um carro novo, por uma casa nova, uma casa de praia, um iate, um helicóptero, por dinheiro na conta, mas pela nossa real necessidade, pelo Teu plano para as nossas vidas. Quando orando em línguas, falamos a oração perfeita que está no Teu coração, Pai, e é chegada até nós nessa conexão singular, onde o Teu Espírito de dentro de nós clama por nossa real necessidade a Ti, Senhor. O diabo não entende essa linguagem, os outros homens não entendem essa linguagem, os anjos não entendem essa linguagem, mas o Senhor nos assiste na nossa real necessidade. Não nos assiste como a gente assiste um filme na TV, Pai, mas nos assiste como o SAMU quando chega e tem alguém ferido, arrebentado, quase morrendo, que chega para socorrer, para colocar na ambulância, para levar para o hospital e para tratar até se reerguer e voltar a ficar de pé. O Senhor nos encontrou mortos em nossos delitos e pecados, mas através do Teu Espírito, da Tua palavra, nos transportou do império das trevas para esse lugar, onde somos filhos de Deus, onde estamos no reino do Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, Trindade Santa. Nós Te louvamos e Te adoramos por tudo que Tens feito em nossas vidas, por tudo que está fazendo nesse momento, nessa noite nos nossos corações, mas principalmente, Pai, como servo do Senhor, como ministro da Tua palavra, com a autoridade que eu tenho no poderoso nome de Jesus, eu quero me unir com essa igreja, com os meus irmãos, e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor ainda fará, porque nós
ouviu, jamais subiu ao coração de alguém, jamais o homem imaginou o que o Senhor tem preparado para nós nessa terra e no mundo vindouro. Por isso, Pai, nós queremos dizer ao Senhor, assim como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia a mim, usa-nos, tira proveito de nós, nos alcança, nos desperta, Pai, nas madrugadas, arranca de nós o marasmo espiritual, a preguiça, Senhor, tira as nossas carnalidades, nos faz sermos seres humanos melhores, maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, pais melhores, sogros, sogra, pessoas que possam, Pai, realmente ser luz do mundo e sal da terra. Que a nossa vida, Pai, como o sal, dê sabor à vida daqueles que se aproximam de nós. Que o sal também, Pai, que provoca a vontade de beber água, sirva também para que nós possamos fazer com que as pessoas sintam sede e desejem ter esse mesmo Deus, essa mesma unção, essa mesma graça, esse mesmo poder que está em nós, que se chama Espírito Santo, restaurador, criador de todas as coisas, como foi dito aqui, o Deus que chama a existência as coisas que não são como se já fossem, Pai. Nos ajuda, Pai, porque nós precisamos de Ti. Nós somos necessitados, dependentes do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, e nós amamos declarar que precisamos de Ti todos os dias das nossas vidas. Tu és a nossa força, Tu és a nossa saúde, Tu és a nossa paz, Tu és a nossa sabedoria, Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa saúde, Tu és a nossa torre forte, o nosso porto seguro, Tu és o nosso braço, Pai, Tu és a nossa bandeira, Tu és aquele que nós confiamos, e os nossos corações esperam o Senhor todos os dias das nossas vidas, Pai. Nós te adoramos e te louvamos, exaltamos o Teu santo nome e declaramos a Ti, Pai, que somos felizes porque o maior tesouro que nós podemos ter nessa terra chegou até nós, que veio o Teu Filho naquela cruz, um presente celestial que nos fez sermos hoje, Pai, nova criatura, filhos do Senhor, família de Deus, Pai, e o nosso futuro está garantido em Tuas mãos. Obrigado também, Pai, por toda a nossa descendência, todos aqueles que são ligados a nós pelo sangue, que o Senhor possa alcançar.